Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar de um tema super importante, o tema da cirurgia de hérnia de disco lombar. O que precisamos saber sobre esse tema? Eu sei que talvez um dos medos que esteja no número 1 que eu escuto de pessoas que sofrem com dor lombar é ter que chegar a fazer uma cirurgia de hérnia de disco, ter que fazer esse procedimento que muitas vezes é visto como muito invasivo e tudo mais. Então hoje eu tô aqui para te explicar quais pontos a gente precisa observar e tudo que a gente precisa entender sobre esse tema para a gente poder buscar um bom tratamento de hérnia de disco lombar e consequentemente também a gente buscar um bom alívio de dor lombar. Sem mais delongas, eu já vou começar firme no conteúdo para vocês. Vamos lá! A primeira coisa que a gente tem que pensar é: por que eu vou ter que fazer uma cirurgia de hérnia de disco lombar? Aí você vai falar: nossa Paulo, eu vou fazer uma cirurgia de hérnia de disco lombar porque eu tô com uma hérnia de disco na lombar, eu preciso tirar ela para sumir a minha dor logo. E esse, pessoal, é provavelmente o conceito mais errado que tem quando a gente fala em cirurgia de hérnia de disco lombar. E eu vou te explicar por que ele é tão errado. Porque eu sei que é até meio intuitivo, né? Você viu a hérnia no seu exame, você vai tirar ela e você acredita que tudo vai ficar bem. Mas esse é um erro muito grande. E para te explicar isso, eu quero imaginar que você acabou de abrir uma padaria no bairro que você está morando. Vamos supor, eu moro em Taubaté, vamos supor que você mora aqui também e você abriu uma padaria num bairro. Vamos supor que você já está há meses com ela aberta, que você está com poucos clientes, as vendas estão muito baixas. E qual que é o principal produto de uma padaria? É o pãozinho, é aquele pãozinho quentinho que a gente adora pegar pela manhã, às vezes no fim de tarde, em vários momentos do dia. Um pãozinho, às vezes, ele é bem-vindo, não é mesmo? E vamos pensar que você está com poucos clientes e as vendas estão muito baixas, consequentemente, por causa desses poucos clientes. E para pensar comigo, será que é o pão que está errado? Será que você tem que mudar a receita desse pão, do seu pão? Você tem que fazer uma receita melhor? O pãozinho tem que estar melhor para você? Ou será que você tem que olhar para outros pontos? Então, vamos parar só para analisar esses outros pontos. Para a gente ter sucesso nas vendas da padaria, muitas coisas têm que estar alinhadas, não é? A divulgação tem que estar legal, principalmente se abriu a padaria agora há poucos meses. O atendimento tem que estar legal. Você tem que identificar se a concorrência não está muito forte, se a sua localização é um lugar que chama a atenção do seu cliente. Então, percebe comigo que não é só o pão que a gente vai ter que olhar se eu quiser ter uma padaria de sucesso. Se eu quiser ter uma padaria que venda bastante pão e eu conseguir ter um negócio de sucesso, um negócio bem sustentável para minha família e eu conseguir entregar o melhor produto para as pessoas. Então, percebeu por essa linha de raciocínio que você pode mudar o pão, ter o melhor pão do mundo, que se a divulgação, se o atendimento, se preço, se outras coisas não baterem, você não vai conseguir alavancar suas vendas. Você vai conseguir uma pequena parcela de vendas porque você melhorou a qualidade do seu pão, mas você não vai conseguir resolver todo o problema. Então, a hérnia de disco lombar em relação à cirurgia para retirada dessa hérnia é um pouco parecido, pessoal. Por quê? Vamos imaginar que a hérnia de disco é um pão. É o pão que você está tentando melhorar, a hérnia de disco você quer tirar, né? E você foca exclusivamente, seu foco é exclusivamente nessa hérnia de disco, nessa parcela. O que acontece é que, igual no caso da padaria que tem várias coisas a serem observadas, no caso da dor lombar é a mesma coisa. Se a gente ficar olhando apenas para a hérnia de disco, a gente vai deixar de olhar para outros fatores super importantes para a dor lombar melhorar. Se você olhar só para a hérnia de disco, você esquece de olhar como é que estão as suas capacidades físicas. Elas estão boas? Elas estão ruins? Elas estão muito excessivas? Como é que está o seu nível de estresse? O estresse influencia muito na dor lombar. Como que ele está? Como que está a qualidade do seu sono? Como é que está a sua ansiedade e os seus medos em relação à dor lombar que você está sentindo hoje? Então, você pode perceber comigo que são vários fatores, são inúmeros fatores que a gente tem que olhar para a gente ter um tratamento legal de hérnia de disco lombar, para a gente ter um controle legal
de alívio de dor lombar? Então, se falando especificamente da cirurgia, primeiro ponto super importante da gente entender aqui no vídeo de hoje, a cirurgia de hérnia de disco, ela não pode ser indicada olhando apenas para a hérnia de disco. Igual uma padaria, ela não tem chance de ter sucesso se ela focar só no pão, se ela não focar em outros aspectos da empresa, em outros aspectos super importantes, como divulgação, atendimento. Então, você precisa entender isso. Não é só a hérnia de disco que produz a dor lombar. E eu sei que é meio intuitivo da gente pensar que a hérnia de disco é a grande responsável, porque a gente tem essa cultura, a crença muito enraizada na nossa sociedade, e também às vezes é uma ideia mais fácil que passa pela nossa cabeça, né? Eu vou lá, tiro a hérnia e vai ficar tudo bem. O problema, pessoal, é que muitas vezes isso não acontece, muitas vezes isso vai gerar mais ansiedade para você, muitas vezes isso vai gerar mais medo para você e, consequentemente, a sua dor lombar pode acabar não melhorando, ela pode acabar até piorando porque você não olhou para todos os pontos que precisam ser observados. Só outro exemplo para ilustrar bem o que eu quero dizer com isso. Imagina que você está na estrada indo viajar, pegar uma praia, final de ano, curtir com a família, e o carro deu um probleminha na estrada. Deu um probleminha. Vamos supor que você não fazia a revisão do carro há um tempão. E aí, o problema foi daquela pecinha ou foi a falta de revisão lá atrás? Provavelmente aquela pecinha foi só a hérnia de disco, né? Foi a vilã, a gente coloca a culpa nela, mas se você tivesse feito uma revisão lá atrás, seria melhor, você conseguiria viajar com mais segurança, provavelmente com a sua família e sem o carro quebrar no meio da estrada. Então, entender isso é ponto principal, pessoal. A hérnia de disco é muitas vezes uma parte só da nossa dor lombar. E se a gente não olhar para os outros aspectos, a cirurgia pode ser até um erro muito grande você acabar fazendo essa cirurgia, tá? E você pode pensar, mas Paulo, a cirurgia não vai ajudar? Será que a cirurgia não vai me ajudar em nada? Minha dor está muito forte. É aí que entra um ponto super importante da gente entender, da gente desmistificar, na verdade, pessoal. Porque a hérnia de disco, muitas pessoas já associam ela com que toda pessoa que tem hérnia de disco pode fazer uma cirurgia. Eu tenho hérnia de disco, a cirurgia vai ser indicada para mim. Só que isso não é verdade. Mais de 90% das pessoas que têm hérnia de disco não vão ter uma indicação cirúrgica. Por que, pessoal, que mais de 90% das pessoas de hérnia de disco não vão ter indicação cirúrgica? O primeiro ponto, eu já falei aqui em cima, que é muito importante a gente olhar para vários aspectos, mas eu quero te explicar profundamente o porquê que isso acontece para você entender bem essa ideia ficar bem fixada. Essa ideia bem fixada é muito importante para você conseguir o alívio da sua dor lombar. Primeiro ponto da gente entender, pessoal, é que mais de 60% das hérnias de disco, elas vão regredir espontaneamente com o tempo. Quando eu falo regredir espontaneamente, eu estou falando que o seu próprio organismo vai combater aquele disco herniado e fazer a regressão da sua hérnia de disco. Então, imagina só, você fez um exame de imagem, deu hérnia de disco, não olhou para outros fatores do seu estilo de vida e foi indicada a cirurgia. Vamos supor que ou você vai fazer por uma rede pública, que às vezes você vai demorar meses até anos, infelizmente, para estar fazendo a sua cirurgia, ou vamos supor que você vai numa rede particular, pagar 10, 15 mil reais para fazer uma cirurgia de hérnia de disco para retirar aquela hérnia. Imagina se você está entre os 60% que a hérnia regride espontaneamente. Você, das duas, uma, ou vai gastar tempo, ansiedade, estresse, ou pior ainda, pode até investir o seu precioso dinheiro, aquelas economias que a gente guarda para fazer uma cirurgia, que na maioria dos casos, nosso próprio organismo dá conta do recado. Isso é muito importante da gente entender, pessoal, e é um dos motivos por que a maioria dos casos de hérnia de disco não tem indicação de cirurgia, porque simplesmente o nosso corpo consegue combater aquele disco herniado e fazer a regressão espontânea daquele disco herniado. Então, entenda, mais um ponto da gente entender em relação à cirurgia. Se
Se o meu corpo regredir a hérnia espontaneamente, qual a necessidade de eu fazer uma cirurgia para uma hérnia que já vai ser regredida de forma espontânea na maioria das vezes? Não tem necessidade e reforça mais ainda pra gente. Não é hérnia de disco, e se for, ela é só uma parte. Tem vários outros pontos que você precisa observar. Não adianta, não é mágica, não é retirar a hérnia que a dor some. Isso não vai acontecer na imensa, esmagadora maioria dos casos, tá bom? Mas aí você pode pensar, Paulo, beleza, algumas regridem espontaneamente, mas será que é o meu caso? Será que realmente a minha vai regredir? Será que eu não preciso da cirurgia? E é aí que eu te falo outro ponto. Por que a maioria, mais de 90% dos casos de hérnia de disco, não necessitam de uma cirurgia? Sabe por quê? Porque, pessoal, a grande maioria das hérnias de disco são assintomáticas. Já falei isso até em outros vídeos. 80, 90% mais ou menos das hérnias de disco, elas são assintomáticas, ou seja, elas não produzem sintomas. E é lógico que o sintoma que eu estou falando aqui é da dor lombar, é daquela dor que às vezes acaba irradiando para nossa perna, que dá uma sensação muito ruim, né? Mas é isso que eu quero dizer, é isso que eu quero ilustrar para você. Na maioria das vezes são assintomáticas. Então, se a gente pegar mais ou menos 10 pessoas que tem lá exame de imagem, hérnia de disco, mais ou menos 8 delas não vão ter nenhum tipo de dor lombar relacionado com a hérnia de disco. E o que isso mostra pra gente? Se possui pessoas com hérnia de disco com dor lombar, que pode ser o seu caso, aquela dor muito forte, possui pessoas com a mesma hérnia de disco sem nenhum tipo de dor lombar relacionado com a hérnia, é muito provavelmente que a hérnia de disco talvez fique até assintomática nos dois casos. Por que eu estou falando que ela fique até assintomática nos dois casos? Que a sua dor pode não ser derivada da sua hérnia de disco. A sua dor pode ser derivada de uma rotina complexa, ativa e que você não se prepara bem fisicamente para ela. A sua dor pode ser derivada de uma rotina com muito estresse, deixando o seu corpo mais tensionado. A sua dor pode ser derivada porque você não tem boas noites de sono. Tudo isso pode estar influenciando na sua dor lombar muito mais do que a hérnia de disco. Como a gente já falou, que a maioria é assintomática, então muitas pessoas vão ter a hérnia de disco sem nenhuma produção de dor lombar por causa da hérnia de disco. Então, isso é super importante da gente entender. A gente fica com muito medo da hérnia, a gente fica querendo muito fazer um exame de imagem na maioria das vezes, sendo que muitas vezes esse exame de imagem ele só assusta a gente. Ele não coloca a gente num caminho de alívio. Então, nesse segundo ponto, muito importante entender, mais de 90% dos casos não vão precisar de cirurgia de hérnia de disco lombar. A cirurgia não vai ser nem indicada. Então é muito importante da gente entender esses pontos antes que a gente ir lá e fazer uma cirurgia que às vezes só vai prejudicar mais o nosso caso em vez de ajudar. E mostra, pessoal, cada vez mais pra gente, cada vez mais o tempo passa e mostra que a parte principal para a gente tratar uma dor lombar crônica é olhar para o nosso estilo de vida. Não é uma cirurgia milagrosa, não é um exercício milagroso, não é uma mudança no estilo de vida milagrosa. Sim, um conjunto de fatores que a gente precisa observar. Mas voltando no assunto da cirurgia de hérnia de disco, vamos pensar agora comigo aqui. Mas Paulo, pode surgir essa dúvida, mas Paulo, e se o meu caso precisar de cirurgia? E se eu tiver nesses casos pequenos, mais raros, de que precisa mesmo fazer uma cirurgia de hérnia de disco? Tem alguma maneira de eu identificar que eu preciso? A cirurgia, na grande maioria dos casos, ela só vai ser indicada se você tiver um bom profissional do seu lado, fazendo um tratamento conservador, muitas vezes de pelo menos 6 meses, com exposição gradativa ao movimento, com quebra de crença, com direcionamento legal para sua rotina, pensando na sua rotina. Ela só vai ser indicada se depois desse tempo todo você não conseguir melhorar, aproximadamente 6 meses nesse tipo de tratamento, e realmente um médico especializado nisso falar: não, João, você fez o tratamento conservador certinho,
a hérnia continua ali, continua forte, então vamos retirar essa hérnia para você poder depois voltar para o tratamento conservador e a gente fazer nesse sentido. Mas eu garanto para você, pessoal, que são pouquíssimos os casos que isso tem necessidade. Na maioria dos casos, isso não vai ajudar. Mas, se for necessário, é isso. Tenha em mente isso. Primeiro, na maioria das vezes, primeiro um tratamento conservador, só se ele falhar muito para você precisar retirar aquela hérnia de forma cirúrgica, tá bom? Aí você pensa, nossa, Paulo, mas vai ser o fim do mundo se eu tiver que fazer uma cirurgia. E aí que eu entro até para a gente pensar nessa pequena possibilidade de você ter que fazer uma cirurgia de hérnia de disco. Essa pequena possibilidade provavelmente vai ser uma cirurgia que hoje cada vez menos invasiva. Você vai ali tirar a hérnia, muitas vezes você já vai sair do hospital nos próximos dias. Mas agora vem a parte principal de você entender. Independente se o seu caso você esteja nesses casos raros que precisam de cirurgia de hérnia de disco, independente se você não tiver, se você precisar mesmo de tratamento conservador, mudança no estilo de vida, essa parte de mudanças no estilo de vida, ela entra em qualquer que seja o caso de dor lombar, em qualquer que seja o caso de hérnia de disco lombar. Por que eu estou falando qualquer um? Que vamos supor que a sua dor realmente, a maior parte dela, é produzida pela hérnia de disco. Se você ir lá, retirar a hérnia e não mudar fatores do seu estilo de vida, você não vai conseguir a melhora. Você vai melhorar naquele momento, mas a dor vai voltar a aparecer e te incomodar, e às vezes vai voltar a te incomodar cada vez mais forte. Por que isso acontece? Porque a nossa dor, pessoal, ela é produzida pelo cérebro. Então, sabe aquela lembrança boa que você tem sempre que você pensa nela, dá acalenta o coração, dá aquela gratidão até? Então, quando a gente teve o caso de dor lombar lá atrás, teve uma imagem que o nosso cérebro meio fotografou daquele momento específico. Então, essa imagem dolorosa fica presente no nosso sistema nervoso central. Vamos supor que o seu caso realmente você tinha que tirar a hérnia. Depois que você tira a hérnia, se você não fizer um trabalho de exposição gradativa ao movimento, de trabalhar esses medos, de mudar coisas no seu estilo de vida que apaguem aquela imagem dolorosa, que desfoquem o seu cérebro daquela imagem dolorosa, a sua dor pode voltar. E ela pode voltar ainda mais forte se você não olhar para esses pontos. Porque imagina, você foi lá, ficou anos, meses esperando a cirurgia, fez, melhorou e depois a dor volta. Imagina o estresse e ansiedade que essa volta não vai gerar em você. Depois de você ter feito tudo, fez a cirurgia para melhorar. Imagina só isso. Isso vai te gerar um desgaste emocional muito forte, que pode fazer com que a dor lombar fique até mais forte, com aquele pensamento, nossa, eu fiz de tudo, a dor não melhora. E não, você não fez de tudo, você fez uma cirurgia apenas. Então, essa é a parte principal da gente entender, pessoal. Se não tiver adaptações no estilo de vida, com cirurgia ou sem cirurgia de hérnia de disco, infelizmente a sua dor lombar não vai melhorar. E qual que é o principal ponto da gente olhar? Exposição gradativa ao movimento. Frase complicada, mas basicamente eu vou te explicar da forma que uma criança engatinha, ela vai caminhando, caindo, depois começa a caminhar, aí ela tenta correr, cai, depois começa a correr e vai indo. Basicamente é assim que tem que ser o seu trabalho de movimento. Vamos supor que você está com muita dor lombar para pegar alguma coisa do chão. Você vai aos poucos colocando movimentos parecidos com esse na sua rotina. Vamos supor que você tem medo de pegar o seu filho no colo ou pegar qualquer tipo de peso. Aos poucos você vai pegando pesos de novo. Você vai mandando a informação para o seu sistema nervoso central que aquela é uma atividade que você vai voltar a fazer aos poucos. E aos poucos o controle e o alívio até da dor lombar, ele vai aparecendo, ele vai acontecendo no seu dia a dia, você vai gradativamente se sentindo melhor, você vai gradativamente buscando esse alívio de dor lombar. Então, é isso que a gente precisa entender principalmente. Não adianta só a cirurgia, em muitos casos ela não é nem indicada. Se você
não quebrar os medos, não quebrar uma coisa que a gente chama de cinesiofobia, que é o medo de se movimentar, a dor lombar acaba ficando mais forte e cirurgia nenhuma no mundo vai conseguir resolver esses pontos. Tá bom, pessoal? A ideia principal do vídeo de hoje era passar tudo o que você precisa saber sobre cirurgia de hérnia de disco e dor lombar. O que precisamos saber era o tema do vídeo. Então eu quero recapitular bem devagarzinho com vocês para a gente poder entender melhor ainda nessa recapitulação, tá bom? Primeiro ponto que a gente entendeu que é um erro muito grande a gente direcionar toda a nossa energia, toda a nossa, às vezes, ansiedade na hérnia de disco. Por quê? Lembra da história da padaria que não estava dando certo? Muitas vezes não é só o pão, tem divulgação, tem a forma de atender os clientes, tem localização, tem preço, tem concorrência. Então, não é só um pão. Ter um pão bom, eu adoro um pãozinho, ter um pão bom é importante. Mas se eu vou na padaria e eu sou mal atendido, o preço está muito caro, às vezes eu vou numa padaria que eu sou melhor atendido, mesmo que o pão seja de uma qualidade menor. Eu faria isso, eu acho que você também. Então a gente entender isso. Erro muito grande direcionar toda a nossa energia na hérnia de disco. Precisamos olhar para fatores do nosso estilo de vida. Segundo ponto que a gente entendeu, 90% dos casos não precisamos de cirurgia de hérnia de disco. Lembrando que o nosso próprio organismo pode regredir a hérnia de disco de forma espontânea. Vi até estudos uma vez que fez uma analogia com aquele Pac-Man, sabe? Faz processos até como se fosse um Pac-Man comendo aquele disco herniado. Mas só para vocês entenderem que o nosso corpo muitas vezes regride espontaneamente essa hérnia de disco. Entendemos também que muitas pessoas são assintomáticas em relação à hérnia. Então, provavelmente a dor lombar que você sente tem duas opções. Ou a hérnia de disco não está influenciando ela, são outros fatores. Ou a hérnia de disco é apenas uma parte, apenas uma pequena bordinha da pizza só, a outra pizza toda do seu estilo de vida, você precisa olhar melhor. E principal, a gente entendeu que mesmo que eu esteja nos casos raríssimos de que precise de uma cirurgia para retirar a hérnia de disco, é muito importante a gente entender que independente se eu tiver que fazer uma cirurgia, se eu não mudar fatores no meu estilo de vida, se eu não me expor gradativamente aos movimentos, se eu não enfrentar os meus medos e sair da minha zona de conforto de proteger a coluna, provavelmente a minha dor lombar vai acabar não melhorando, vai acabar só piorando, vou ficar com mais medo da hérnia de disco, focando em coisas que não vão me ajudar e infelizmente isso vai fazer a minha dor perdurar, Tudo bem? Pessoal, foi um prazer estar com vocês no vídeo de hoje, tá? Eu espero de coração que o conteúdo te ajude da melhor forma, que o conteúdo te ajude a entender melhor o que você precisa fazer para a sua dor lombar aliviar e entender principalmente no vídeo de hoje de como a cirurgia de hérnia de disco muitas vezes é feita de forma equivocada. E eu espero que você tenha entendido todos os pontos para você não cometer esse erro, para você não passar por isso, tá bom? Vou deixar aqui um convite, se você quiser me seguir lá no Instagram também, é @paulosimões_personal_trainer. Lá, diariamente, eu divulgo conteúdo tanto nos stories, tanto outros conteúdos também lá no feed, para te ajudar no alívio da sua dor lombar, para te ajudar no tratamento da sua hérnia de disco lombar. Lá você pode acompanhar também nos meus destaques resultados de alunos que conseguiram, e lá na minha bio também tem vários depoimentos de alunos que conseguiram aliviar a dor lombar sem nenhum tipo de cirurgia, tá bom? Vai ser um prazer te receber por lá também. Agradeço demais pela companhia sua no vídeo de hoje e eu te vejo no próximo vídeo.